alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que Oxalá assim abençoe. Eu estava falando para a Vanete que essa base de quantidade que tem vindo no estudo pela manhã, no domingo, mas que nós temos vivido momentos tão especiais, né, Evelyn? Tão gratificantes, e como diz a Maria do Carmo num outro domingo, é como se nós tivéssemos gás para a semana toda. E aí eu vou tirar do talvez e vou colocar com certeza. A gente tem gás para a semana toda, né? Então, que Oxalá abençoe mais um dia. Agradecidos a Deus Pai pelo dia de hoje, que assim se estenda sobre essa casa toda luz e toda graça. Que assim seja. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema. Alecrim, beijolim e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defumar, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, alecrim, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, alecrim, beijolim e alfazema. Não tem para todos. Vamos defumar, filhos de fé, defumar, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, alecrim, beijolim e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defumar. Salve, pô. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós vos saudamos e rogamos a vós por esse maravilhoso dia abençoado seja, e assim contemple a cada um de nós com o prestígio e com a presença sagrada de nosso amado irmão Bezerra, de toda a vossa falange de luz, de caridade, vossos companheiros, que assim o seguem, semeando a paz, semeando o bem, que estejam conosco, nos auxiliando no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, no nosso aprendizado, no aprendizado da nossa alma, alimentando o nosso espírito com a vossa luz. Que assim seja. Com que autoridade fazes essas coisas? Marcos, capítulo 11, versículo do 27 ao 33. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, se aproximaram dele, e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles razoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Que assim seja. Opa. Vamos lá? Nosso evangelho de hoje, só faltou uma palavrinha aqui, né? Os fariseus, lembra? Né? Os perseguidores de Jesus, né? Um deles, né? Um grupo, né?
O evangelho de hoje conta que eles retomaram a Jerusalém, a cidade, a terra de Jerusalém. Estando Jesus andando pelo templo, lembra que só os homens tinham direito a entrar no templo, lembra disso? Estando Jesus andando pelo templo, os principais dos sacerdotes, ou seja, a galera toda estava lá, né? Sacerdotes, os escribas, que eram os doutores da lei, os conhecedores de tudo, grandes estudiosos, e aí o conhecimento fazia com que eles tirassem o pé do chão, porque eles se achavam o supra-sumo da sociedade, como sempre. Há uma grande parcela até hoje que, porque detém o conhecimento, se acha quase um deus, uma deusa, né? Ainda vivemos isso. Os anciãos, que eram os mais velhos, conselheiros, todos esses se aproximavam do mestre, e aí eles estavam comichando, eles estavam inquietos, e disseram para o mestre: com que autoridade tu fazes essas coisas? Que coisas são essas? Curas, não é verdade? Expulsar demônios. Lembra disso? Pregava, convertia corações. Estive pensando esses dias, ninguém converte ninguém. Precisa ser convertido é o coração, tua alma. E aí muda de fora, de dentro para fora, né? Ah, fulano converteu, tá aí o coração dele, a alma dele converteu? Nem sempre, como diz os irmãos lá fora, né? Que fulano fala que aceitou Jesus, não é? Não é essa a expressão? Aceitar Jesus é uma coisa. Converter o coração e a alma é outra. São coisas extremamente diferentes. E etc, e etc, e etc. De tudo que o mestre fazia. E aí esses homens perguntavam: escuta, fulano, com que autoridade o senhor faz isso? Quem te delegou? Quem que te permitiu? Quem que te autorizou fazer isso? Ora, se eles ainda não tiveram um coração para sentir que este homem vinha de Deus, que era o enviado, Jesus gastaria palavras à toamente, tentando convencer ou explicar, concorda? Se com tudo que ele fez, imagine, um espírito, um preto velho, um baiano, quem mais? Que mais de entidade que nós temos? Um caboclo, um boiadeiro, as crianças, os herês. Se aquela entidade, aquele espírito, já ajudou a tantas pessoas, já curou, já converteu tantos corações, se alguém ainda tiver dúvida que ele está sobre a luz e o comando de Deus Pai, Criador, para tudo. É ou não é, gente? Você consegue sentar na frente de uma entidade, de um trabalho sério, ser curado, ou que ele consiga expulsar os seus demônios, sejam quais forem, e você ainda não crê? Entende isso? Ou seja, pela grandeza do mestre, pela multidão que o seguia, e não era um nem dois, era muita gente fazendo a propaganda dele, e olha que não tinha redes sociais. As redes sociais daquele tempo era a multidão, que ele curava, que ele pregava, que ele convertia. Se eles não tiveram sensibilidade para reconhecer que aquele homem
era o Filho de Deus, que era o Mestre, então o Mestre também não ia dar pérola aos porcos. Veja, e Jesus responde, também eu vou vos perguntar. Ele respondeu com uma outra pergunta, com uma condição. Também eu vos perguntarei uma coisa, e responderão. Com que autoridade? E aí responderão, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João. Quem era João, gente? Hã? Quem era João? Quem era João, Patrícia? O João era o João Batista. Lembra? O João Batista era filho de Isabel, que era prima de Maria, que era esposa do Zacarias, o qual ficou mudo durante toda a gravidez, porque Isabel, já tendo 70 anos ao engravidar, queria que o nome de João Batista fosse outro. Então, Jesus e João Batista são primos. E aí, para ele não falar o nome, Deus tirou a voz dele durante toda a gestação. Zacarias ficou mudo durante toda a gestação. Olha isso, gente. Não vai falar mais nada, acabou a gracinha. Ficou mudo. E aí, ele teve o nome que realmente ele tinha que ter. João Batista. E aí, olha, tem tudo a ver, né? Batista, batismo, batizado. João era aquele que batizava a todos nas águas do rio Jordão, assim como Jesus foi batizado. Então, esse primo de Jesus, por anunciar o reino, e também era um profeta, porque ele anunciava os próximos acontecimentos, ele tinha sensibilidade. E quando, olha que interessante, quando houve o anúncio que Maria estava em oração, por isso que é o horário da Ave Maria, às 18 horas, né? Na hora em que o sol estava indo embora, eles entravam em oração, porque vinha a noite, e aquele momento da troca do dia era o momento sagrado de oração. Quando Maria estava em oração, foi aí que foi anunciado pelo anjo Gabriel, lembra disso? Que ela seria a mãe do Salvador. Mas, esse mesmo anjo disse a ela, mas tu irás até Isabel, tua prima, porque ela também está grávida, e receberás também um filho. Olha que interessante essa ligação. Quando Maria, que está grávida também, chega na casa de Isabel, o ventre de Isabel estremece, porque João Batista reconheceu o Cristo que estava no ventre de Isabel. Tinha espírito aí ou não? Alguém pergunta, pai, mas será que já tem espírito quando está de um mês? Não é verdade? Não tem gente que pergunta, pai, mas será que já tem espírito? Ou o espírito entra só na hora que a criança sai para fora? Tem dúvida disso? Quando no início da gravidez, Maria visita Isabel, que também está grávida, a criança pula no ventre. O que você passa durante a gravidez, o que você conversa durante a gravidez, o que você ouve durante a gravidez, contribui para esse, então, espírito. Entende isso?
Ah, então quer dizer que um aborto supostamente ou certamente eu estou não só tirando uma vida física, corporal, como eu estou dando limitação a uma vida espiritual. É isso mesmo. 2. Um ato cometendo 2. Maluco, né? Um ato cometendo 2. Por que nós falamos tudo isso? Porque João Batista, que anunciava o Evangelho, anunciava o futuro, anunciava as bênçãos de Deus, anunciava o reino, ele preparava um caminho para quem viria. Quem viria era o mestre. Então ele vinha anunciando, porque logo depois viria o mestre. Só que João Batista termina com a sua cabeça cortada sobre uma bandeja. Né? Lembra disso? A enteada do rei, ele disse a ela que ela podia pedir qualquer coisa. O que ela pediu? Eu quero a cabeça de João Batista. E foram lá e primeiro prenderam ele, e depois foram lá e cortaram e levaram numa bandeja. Até um negócio só de lembrar. Não que eu estava lá, mas que eu estudei e vi vários filmes. Não, mas é arrepiante, né? Bom, aí quando falamos de João Batista, ele fala, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Ou seja, o batismo que João Batista fazia a todos para a conversão dos corações, para que eles entrassem num mundo de luz. O batismo é um momento de decisão também, né, na nossa vida. Não, eu quero seguir aqui, quero caminhar, eu quero beber dessa luz, eu quero estar ligado a essa fonte, eu quero estar conectado a essa chama. Então o batismo, ele te mergulha, te introduz nesse mundo espiritual. Então, ele pergunta, e vocês, sacerdotes, escribas, anciãos, de quem vocês falam que é o batismo? Ele é do céu? Ele é da terra? Aí esses homens aqui pensaram, bom, se nós dissermos que ele é do céu, então ele vai perguntar, então por que vocês não creem em mim se o batismo de João Batista vem do céu? E aí ele vai perguntar isso. Se nós dissermos, imagina o burburinho naquela turminha, tentando achar uma resposta, né, que desse uma chapuletada no mestre, imagine. Se achando inteligente, como sempre, né? Os intelectuais se achando os maiorais. Se, porém, dissermos que o batismo do João Batista é dos homens, então vai dar a entender que nós temos medo do povo, porque o povo inteiro fala de João Batista. Porque todos sustentavam que João Batista era um profeta. E a gente cai no colo de Deus de novo, porque os profetas vêm de Deus. Respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. Melhor resposta, né? É saída pela tangente, né? Melhor resposta, não sabemos. E Jesus replicou, também, olha, Jesus é pirracento aqui, hein? Veja que aqui ele faz a gracinha, né? Também eu não vos direi com que autoridade faço essas coisas. E saiu andando, para não falar outra palavra, saiu andando. E para esses homens. Entende isso? A grande tacada desse evangelho, é óbvio que João Batista estava a serviço de Deus. E por consequência do mestre, né? Esses homens devem estar pensando até hoje, certamente, se assim não se converteram ao longo da caminhada, se assim já não reencarnaram, né? Tentando entender, às vezes até já virou quase um Paulo, no lugar de Saulo, já é um convertido, né? Já não cria e agora crê demasiadamente. Mas o mais interessante desse evangelho
é que uma coisa nós precisamos entender. Pai, o que é essa autoridade? O que é autoridade, gente? O que é autoridade? Alguém pode ajudar? Ninguém sabe o que é autoridade? O que é autoridade? Os eleitos? O que é autoridade? Alguém que tem poder. Muito bem. Quem mais pode contribuir? O que é autoridade? Porque eles queriam saber de Jesus com que autoridade ele curava, expulsava, pregava, convertia e etc. Mas o que é autoridade? Difícil, hein? Além de ser alguém que tem poder, podemos dizer que a autoridade é o direito ou poder de mandar, não é? Quando alguém tem o poder, tem o direito de poder, direito ou poder de mandar, esse é a autoridade, né? Só que a autoridade do mestre, ela é tão interessante. Podem perceber que um dia no Evangelho, estava aqui uma palavra, acho que ameis, não era isso? E eu falei assim, olha, se fosse o mestre falando, ele diria, amai-vos, não é? Olha a autoridade de Jesus quando ele fala, e ele fala ordenando. Ele fala ordenando, ele fala com autoridade. Quando Maria, naquelas bodas de Caná, acabou o vinho da festa dos noivos, e ela fala, meu filho, é chegada a tua hora. Ele falou, não é minha hora ainda. Fala, é a tua hora. Aí chama os empregados que estavam servindo, leva Jesus para a cozinha e fala para esses empregados, fazei tudo o que ele vos disser. Olha, fazei. Já é uma ordem, né? E aí Jesus fala, enchei todos, como se fossem barris, né? De vinhos. Eu esqueci o nome que ele usa agora. Enchei. E aí enchei de água, porque tinha acabado o vinho. E aí eles enchem e Jesus realiza o milagre, transformando a água em vinho. E os convidados falam que foi o melhor vinho. Foi que interessante, essa festa é diferente. Geralmente, eles servem o melhor vinho no começo, e depois que o povo já está embebedado, serve o vinho de menos qualidade, para ninguém reclamar da festa. Essa aqui não. Serviram aquele vinho lá, e agora o melhor vinho vem do meio para o final da festa. Outra coisa, quando ele fala para a gente amar, ele fala, amai-vos uns aos outros. Percebe isso? Amai-vos uns aos outros. Ele não pede, ele ordena. Entende isso? Ou seja, Jesus sempre fala com autoridade. Ai, Senhor, manda esse povo embora, não tem comida para todo mundo. O que tendes aí em vossos balaios, em vossas cestas, em vossas mochilas? Apenas 3 pães e 2 peixes, ou 2 peixes e 3 pães? Levantem, abram suas mochilas. Quando ele dá a ordem, se nós prestarmos atenção em todas as vezes que o mestre fala no Evangelho, ele está ordenando, ele está agindo com autoridade. Ou seja, essa autoridade vem de Deus, é óbvio, né? Não precisa, vem do Criador. Mas olha o que interessante. Quando ele pergunta para o cego Bartimeu, o que queres que eu faça? Primeiro, que o cego Bartimeu faz um escândalo, um barraco, porque ele sai gritando, trombando aqui, trombando ali. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aquela multidão olha para trás, vê quem é esse homem louco, esvairado. E os apóstolos falam, quieta, ele está curando, pelo amor de Deus, sem escândalo aqui.
Quando Jesus fala, deixe que venha até a mim, olha, deixe que venha até a mim. Se nós percebemos, todas as palavras dele são de impacto. Que queres que eu faça? Como quem tem poder para fazer. Que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. E aí ele foi curado. Aqueles 10 leprosos, lembra? Aquela mulher adúltera que queriam apedrejar, ele fala ordenando, vades e não peques mais. Ele não coloca um senão, um talvez, se você quiser, pensa um pouco. Não. Ele ordena, vades e não peques mais. Que queres que eu faça? Amai-vos uns aos outros, enchei todas as talhas. Percebe que é? E aí o que esse evangelho vem trazer para nós? Será que eu tenho tido autoridade e poder de mando sobre a minha vida? Sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos? Tenho colocado autoridade naquilo que eu desejo de melhor para mim? Ou eu tenho deixado na mão dos outros? Ou eu tenho falado com essas energias com fraqueza, com desânimo? Não tenho autoridade nem para ordenar sobre a minha vida, sobre as pessoas que tentam se atrever no meu caminho e ditar as regras da minha vida. Onde está a sua autoridade enquanto filho delegado desse mestre? Onde está a sua autoridade sobre aquilo que faz bem para a tua vida e você não consegue delegar, você não consegue ter poder de mando dentro de si mesmo? Das nossas fraquezas, dos nossos medos, dos nossos vícios, dos nossos sonhos abortados. Cadê a sua autoridade? Ela sabe gritar com fulano, mas ela não grita com os sonhos dela. Ela sabe brigar por causa de pouca coisa, mas ela não briga e não tem poder sobre o que realmente faria bem a ela, a ele. É necessário termos autoridade, ou seja, ter voz de comando. E muitas vezes nós nos acovardamos. Até mesmo no campo espiritual, quando lá, o Leandro sabe, o pessoal sabe, principalmente eu presencio isso lá fora, nas limpezas brancas, já falei isso. Fala, saia da minha vida, aparece lá um espírito que precisa de ajuda, precisa ser conduzido, revoltoso. Fala, saia da minha vida, você fala para o consulente que está sendo cuidado. O bicho lá quase engolindo ele, e ele fala, saia da minha vida. Fala a verdade, mas nem o gatinho da vizinha te obedece. Saia da minha vida. Isso é uma determinação. E é isso que nós precisamos fazer dentro de nós. E fazer também com algumas pessoas, se assim for necessário. Saia da minha vida, determine. Fulano, você vai até aqui, daqui para cá você não passa. Coloque-se respeito, limite, a autoridade. Nós temos que ter autoridade sobre a nossa vida. Ela está nas mãos de Deus, ela está nas mãos de Deus. Tá, mas porque está nas mãos de Deus, você vai deixar que cada um faça com você o que quiser. Que legal. Vai para lá, isso, vem para cá, vai para trás, isso. Muito bem. Não, não é assim. E aqueles traumas, e aqueles medos, e aquela insegurança, até quando você vai assumir o seu direito de comando e vai dizer, chega, eu vou em tal lugar. Chega, eu vou fazer tal coisa. Chega, eu vou fazer meu curso sim. Chega,
eu vou comprar minha casa. Chega, eu vou buscar meu trabalho. Chega, eu vou realizar meus sonhos. Chega, com poder de comando, com autoridade sobre a tua existência. E com que autoridade você faz isso? Ai, aqui, há uma grande oportunidade. Quando alguém pede oração, quando alguém pede uma ajuda espiritual, quando você recebe uma manifestação espiritual aqui, de luz, que venha com autoridade, com voz de comando. Ah, Espírito, sai daí. Ah, mas peraí, que passada é essa? Ai. Ó, aqui é uma casa de luz, hein? Ah, meu querido, pelo amor de Deus. Assim não vai. Fala a verdade. Retire-se agora. Como é que a mãe Cambina, com aquela voz mansa dela, age numa situação dessa? Com autoridade. Entende isso? Ali no que ela fala. Você entende isso? Ou seja, a autoridade, ela pressupõe, inclusive, que você confie naquilo que está pronunciando. Porque não adianta você pronunciar forte, mas você mesmo não está confiando. Entende isso? Ou seja, o seu poder de mandar, meu filho, é uma balela. É uma balela. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, porque você mesmo não está acreditando. Que dirá o espírito que tem que sair dali se ele vai acreditar em você? Tem gente, então, que fica desesperado, né? Quando vem, tem auxiliares que... Pega o sal. Ai, o sal? Onde está o sal? Ai. E traduzindo isso para a nossa vida, para o dia a dia, quando as pessoas vêm para o afrontamento, e a gente fica nessa dancinha. Não, pera lá, se posiciona. Qual o teu problema, fulano? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Ah, mas por que você quer saber? O que lhe diz respeito a isso? Simples assim. Está entendendo até onde vai a autoridade que nos é dada e que foi dada para ele, e que esses esdrúxulos homens intelectuais não conseguiram entender a grandeza do Mestre e não vão entender. E nós precisamos entender que, uma vez sendo filhos do mesmo Pai, estamos irmanados com Ele, nós temos que ter autoridade sobre a nossa vida, autoridade sobre os acontecimentos, autoridade contra tudo que seja de negativo que queira nos atingir. Autoridade, se nós queremos ir para lá, queremos ir para cá, queremos parar e ficar meia hora aqui. Mas é você que tem que ter esse comando, essa voz de comando, esse poder de mandar. Porque tem gente que, infelizmente, nasce mandado e morre mandado, passa uma existência inteira mandado, e depois lá vai querer dizer, ah, eu não fiz nada do que eu queria, porque você é um merda. Não fez porque não quis, a oportunidade teve. Você não teve voz de comando sobre a tua vida, sobre a tua existência. Desculpa. Entende isso? Tem gente que passa a vida colocando a vida na mão do outro. A própria vida. Que nós consigamos trazer a nossa vida para nós. Entende? E ter voz de comando, com autoridade. Lembra que autoridade e soberba não tem nada a ver uma coisa com a outra. Autoridade invoca ousadia, coragem. Entende isso? Autoridade invoca confiança. Autoridade invoca acreditamento. É isso que invoca. Que assim seja. Alguém gostaria de partilhar alguma coisa, fazer uma observação?
Uma vez eu fui numa palestra de uma psicóloga e ela falou uma coisa assim que se encaixa bem no que o senhor está falando hoje. Que há momentos que a gente dá poder a outras pessoas sobre a nossa vida. Quando ela fala, eu só vou ser feliz quando meu marido for fiel, quando meu filho me respeitar, ou quando o meu amigo me dá atenção, ou quando eu ter o carro que eu quero, quando eu ter a casa que eu quero. Então, você acaba dando poder a outra pessoa sobre a sua própria vida ou a sua felicidade. E deixa de viver aquele momento, sabe? Acho que encaixou mais ou menos nessa leitura de hoje, no seu palavra. Perfeitamente. Teve algum momento que você se percebeu assim? Você não estava tomando o seu posto de autoridade, a sua vida estava em mãos alheias? Seus sonhos, seus desejos, não é? Quer falar? Não é? Que dirá autoridade sobre os espíritos trevosos? Se nem sobre a própria vida, né? Você faz comando. Mas não sei, entra assim na minha cabeça. Entra mesmo. E vai entrar. Eu tento pensar diferente. Continua tentando. Né? Vai tentando. Isso, não para não. Mais uma vez. Isso, vamos lá. Né? Pocotó, pocotó, pocotó. Então, ou seja, ou nós realmente passemos a agir com determinação, ou nós seremos totalmente engolidos. Talvez por sacerdotes, escribas e anciãos disfarçados de outras coisas que vivem ao nosso redor. Né? Que assim seja. Que todos nós possamos segurar nas mãos de Deus e que Deus possa nos trazer coragem e aceitação de Isabel, coragem de Maria, a ousadia e atrevimento de João Batista, a grandeza e a luz do Mestre. E assim a gente consiga vencer os nossos desafios, né? Eu vou pedir para o Álvaro e nós vamos invocar a força da mata. Álvaro. E pedir que essa bravura, essa coragem, essa luz dos nossos caboclos, exatamente. Quem é que tem medo de entrar na mata? Alguém tem medo de entrar na mata? Eu tinha, depois que eu vi uma lista, eu não tenho mais. E se você estiver numa mata sozinho? Ou você acordar no meio de uma mata e falar assim, por onde que é a saída? Por onde que eu saio aqui? Se eu for para lá, posso me perder mais. Se eu for para cá, então nem se fala, mas e agora? Não tem vezes que a gente sente assim durante a vida, né? Então, que nós tenhamos a bravura dos caboclos, a força, o foco, o alvo, sabe? Tudo isso também é autoridade, tudo isso também dá direção para nós. Então, é essa força que nós vamos invocar aqui. Tá bom? Ele atirou, ele atirou, ele atirou e ninguém viu. Só 7 flechas, quem sabe aonde a flecha caiu. Ele atirou, ele atirou. Ok, acabou. Ele atirou e ninguém viu. Só 7 flechas, quem sabe aonde a flecha caiu. Ele atirou, ele atirou. Ele atirou e ninguém viu. Só 7 flechas, quem sabe. Eu desejo ardentemente que essa energia possa caminhar conosco, né?
durante hoje e toda semana, que venha trazer força para a nossa caminhada, para a nossa mata, né? A mata da nossa vida. Que tenhamos boa caça, um bom retorno, que tenhamos a mesa farta, né? E que nós tenhamos todos os presentes que só o alto pode nos dar, né? Que assim seja. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Que assim seja. Que assim possa trazer toda a luz e toda a bênção, agradecer nosso amado Bezerra, aos nossos companheiros, amigos do bem, da caridade, da evolução, para que retorne às suas moradas espirituais e continue nos auxiliando no nosso caminhar. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A benção quem é de bênção. Um bom domingo a todos. Que assim seja e assim será.